A paz do Senhor Jesus Cristo para cada um dos nossos ouvintes. Estamos aqui novamente para darmos continuidade à nossa palavra, né? A gente está falando aqui sobre pecado, sobre iniquidade, sobre transgressão e mais propriamente estamos falando aqui sobre iniquidade, porque vemos que é um assunto, né? É uma situação que faz parte da nossa vida, né? Faz parte, é um assunto que pode ser até um pouco polêmico, né? É um assunto que muitos, até mesmo dentro da igreja, não estuda muito, não esmiuça muito essa situação, mas é uma realidade. É uma realidade na qual Deus ele está trazendo à tona, está trazendo para nós e precisamos aprender. E eu quero dizer para você que tá me ouvindo, não endureça o seu coração. Não petrifica o seu coração em relação àquilo que Deus quer fazer. Pode estar soando novo aos seus ouvidos. Pô, mas iniquidade, né? Pecado, transgressão. Já que Jesus, o sangue de Cristo já pagou. Não é assim. O sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, ele fez isso, mas temos que tomar posse. Temos que ver e entender a nossa estrutura, né? A estrutura desse que Paulo chama de corpo do pecado. E eu gostaria de já iniciar com esse versículo, né? Com essa passagem de Romanos 6,6. E só para recapitular antes de falarmos aqui, né, que a iniquidade ele é um agente manipulador, né? A iniquidade, né, depois que o pecado ele é executado, ele é concebido na nossa vida, essa semente de iniquidade ele começa a agir como um agente manipulador que escraviza o coração e mente, né? Então a gente precisa entender isso, querido. Você precisa entender isso, tá? Que os efeitos dessa iniquidade, né? Ele vai trazer efeitos cognitivos na nossa vida. Ele vai trazer tristeza, ele vai trazer, ele vai debilitar as nossas forças. Ele vai agir diretamente na nossa alma, no nosso comportamento. Ele vai trabalhar na manipulação da nossa mente. Depois do pecado gerado, depois de a gente executar determinada coisa errada na nossa vida, um pecado, uma mentira, um ódio, uma raiva, uma depressão, algo desse tipo, ele vai estar agindo na nossa vida como um manipulador mental, entendeu? Vai estar agindo no nosso comportamento. Então a gente precisa estar atento e Deus ele quer quebrar essa estrutura. Vamos ler lá em Romanos 6, versículo 6, diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem, o meu e o seu velho homem, Paulo diz aqui que ele foi crucificado com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado, olha só, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. E a gente pode ver, o que eu quero passar aqui para você nesta hora, que a gente precisa ter um entendimento que essa estrutura que é formada em nós através de iniquidade, ela é nada mais, nada menos do que esse corpo do pecado, essa estrutura adâmica que nos envolve, que me envolve, que te envolve. E a gente precisa ter esse entendimento de que esse corpo do pecado, e eu gostaria de explicar um pouquinho para você, porque eu gostaria de hoje entrar
um pouquinho mais nessa situação de iniquidade. Nós já falamos da iniquidade produzida por nós, mas existe a iniquidade que nós herdamos. Herdamos dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos tios. Então é esse corpo do pecado que eu quero te explicar aqui, nesse dia. Eu quero te explicar que esse corpo do pecado, ele é formado de um somatório de iniquidades. Iniquidades que produzimos, que ativamos por nós mesmos, e as iniquidades somadas às iniquidades geracionais que nós herdamos da nossa família. Então, esse somatório de iniquidade, ele vai formar em mim e você, chamado, que Paulo chama aqui, de corpo do pecado. E ele bate nessa tecla e fala que o nosso velho homem precisa estar crucificado com ele, para que esse corpo do pecado venha a ser destruído. Senão, viveremos eternamente escravizados e viveremos eternamente nesse cativeiro do pecado. E eu gostaria de ler uma passagem aqui, né? Porque você pode até chegar e falar, poxa, mas calma aí, você falou que é uma herança que eu recebo, é uma herança que eu recebo de família. Mas calma aí, meu pai sempre bebeu e eu não bebo. Deixa eu te falar aqui, existe uma coisa chamada predisposição, né? Uma predisposição, coisas que você ainda nunca foi ativada na tua vida, mas está predisponível na tua vida, na minha vida. Meus pais, meus avós se separaram e tal, e hoje eu estou bem casado. Amém, mas tem essa predisposição. Tem essa predisposição. E existe, querido, e isso daí influencia, né? A gente vê casos, e eu quero passar aqui para vocês aqui um caso na Bíblia, lá em Gênesis 4:23. É uma história que fala de um homem chamado Lameque. Lameque, simplesmente, se a gente for ver aqui, ele é o neto de Caim. A gente conhece a história de Caim. E diz assim lá em Gênesis 4, versículo 23. Depois você abre a sua Bíblia e confere os textos, confere as passagens. Porque é importante depois você recapitular, você ver e você ver realmente cada texto, cada passagem que a gente vai lendo. E diz assim a palavra do Senhor: disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Como eu disse aqui, Lameque era quê? Neto de Caim. E a gente pode perceber aqui a herança, né? A iniquidade na qual Caim teve na sua vida e foi passada. E Lameque herdou essa herança. Você vê que aqui diz que ele matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Existe a herança, a iniquidade que nós herdamos, querido, que você herdou, que eu herdei, que precisa ser quebrada, ela precisa ser destruída. Esse corpo do pecado precisa ser destruído, paralisado. E vemos aqui também num outro texto, em Números, capítulo 14, versículo 18, e diz o seguinte: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição.
E castiga, olha só, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta gerações. Então ele fala que ele visita, querido, aquilo que foi feito pelos pais, pelos avós, ele visita e castiga. Existe um juízo, querido, existe um juízo de Deus. Como nós vimos na palavra anterior, no vídeo anterior, que a gente executa, né, o pecado, a iniquidade, tem uma paga, existe um juízo de Deus. Existe um juízo de Deus. E a gente não pode ficar aquém disso. Se nós vivermos baseado nesse corpo do pecado, baseado nas iniquidades, nesse somatório de iniquidades, e a gente não colocar diante de Deus, para Deus quebrar isso nas nossas vidas, e a gente viver assim, o Senhor, Ele visita. Castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Isaías 14, 21 também. Ele vai falar o seguinte: preparem um local para matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados. Então, você vai ver que na palavra de Deus existem vários casos, várias citações, dizendo sobre essa iniquidade herdada, passada de pais para filhos até a terceira e quarta geração. Irmãos, eu sei que você pode chegar e dizer: mas quando eu entrego a minha vida a Jesus, isso quebra. Isso quebra. Então por que você constantemente vem pecando nos mesmos erros, nas mesmas situações? E algumas delas você vê que o teu avô, a tua avó, teu tio, teu pai, tua mãe fazia e você faz também a mesma coisa. É coincidência isso? Será que é coincidência? Isso é coincidência. Não, não é. Você herda. A palavra de Deus, ela é clara nisso. A palavra de Deus, ela é bem viva, bem clara a respeito disso. E nós não podemos ignorar, querido. Você não pode ignorar e viver a sua vida com isso dentro de você, com essa estrutura, anos e anos e anos e anos, e você carregando isso. Então, a gente vê que o corpo do pecado é o quê? É um conjunto dessas sementes de iniquidade reunidas, é as sementes de iniquidade reunidas, esse conjunto, né, na qual você ativou em você mesmo e você herdou, esse somatório, é o somatório dessa semente hereditária junto com a semente que você pecou, formou. Isso daí vai ser formada uma nova semente para a próxima geração. Olha só. Olha como é que as coisas funcionam. Olha como é que as coisas funcionam. É por isso que o que acontece? Pela essa multiplicidade de iniquidade. A palavra de Deus fala que por causa da multidão, por causa dessa multiplicação de iniquidade, né, dentro do homem, dentro do coração, o amor se esfriaria. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Nós precisamos quebrar esse corpo do pecado. Esse corpo do pecado. Esse corpo do pecado agora formado, né? Ele vai começar a querer manipular a minha e a sua vida. Vai querer começar a manipular ali a sua mente, o seu comportamento. Então é isso.
A iniquidade, ela passa de geração em geração. É importante a gente saber disso e ter esse entendimento, querido. Como eu já falei aqui, meu pai, minha mãe fez isso, mas eu não faço. Mas está predisponível, disposto aí dentro de você, esperando uma situação para poder vir e conceber o pecado, vir e executar isso. É por isso que a gente precisa estar atento, sede sóbrios, fique atento. Atento é você, não tem outra saída senão a cruz, querido. Eu já falei aqui e repito, você precisa colocar o seu velho homem na cruz. As suas vontades precisam estar crucificadas. Precisa estar ali para que esse corpo do pecado seja destruído. Pois bem, então a gente viu aqui esse somatório. Eu achei o texto aqui que eu queria ler lá em Mateus 24:12, que diz: e por se multiplicar a iniquidade deles, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Então é isso, esse somatório de iniquidade que eu produzi e que eu recebi da geração vai formar uma nova semente de iniquidade. É por isso que a palavra de Deus fala dessa multiplicidade de semente, de pecado. E a gente pode ver no mundo como a gente está, como a gente tem andado, o mundo tem andado na maldade, na perversão. Muito grande, querida. A iniquidade tem se multiplicado. A iniquidade tem se avolumado. E isso precisa ser quebrado na minha e na sua vida. Precisa ser quebrado. Salmo 69:27. Vai dizer assim o salmista: acrescenta a iniquidade à iniquidade deles, e não encontra eles absolvição na tua justiça. O Senhor fala aqui: acrescenta a iniquidade à iniquidade, vai acrescentando. E não encontrem eles absolvição. Porque fica nesse emaranhado, fica preso, fica engodado, fica amarrado a esse corpo do pecado. E a gente precisa estar atento e pedir a Deus para quebrar. A gente precisa perceber, encontrar na nossa vida todas essas sementes de iniquidade, toda essa estrutura em cada área, querido, em cada setor da nossa vida. Vasculha a tua vida. Faça que nem o salmista: Senhor, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Querido, olha só, o tempo não quer dizer nada na nossa vida. Nós precisamos, diante do tempo e do espaço ali, a gente entrar em Deus. Às vezes as pessoas pensam que, mas eu já estou muito tempo na igreja. Já tenho 20, 30, 40, 50 anos de igreja. Querido, isso daí não fala nada, não diz nada, querido. Não diz nada. Se você continuar no cativeiro, vai continuar até morrer, 50, 60, quantos anos for de igreja. Amarrado no pecado, na iniquidade, nessa estrutura. Então, nós precisamos identificar. Êxodo 34, versículo 7. Eu estou aqui jogando para vocês várias passagens para você refletir e você meditar, você pensar, você ler. Diz assim, Êxodo 34, 7, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Olha como é que ele é bem claro, falando sobre esse ciclo, esse triângulo entre o pecado, a transgressão e a iniquidade. E ele fala que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que de maneira alguma terá por inocente ou culpado
Olha a justiça de Deus, que visita e ele fala, ele dá continuidade, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Querido, isso é sério. Isso é sério. Nós precisamos romper aquela estrutura de religião, religiosidade, aquilo que a gente já aprendeu e a gente cria um bloqueio. A gente cria um bloqueio achando que já aprendemos tudo, já vivenciamos tudo. Não, querido. Não, em nome de Jesus, abra sua mente. Renova a sua mente. Paulo ele vai falar isso, rogo-vos, pois, transformai o vosso entendimento. Mudança, metanoia, querido. Você precisa deixar que o Espírito do Senhor te envolva e traga essa mudança de mentalidade. E diz lá em Números 14, versículo 18, o Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Deixa eu te falar, o Senhor é grande em misericórdia. É aí que entra o sangue do Cordeiro, na minha e na sua vida. Mas para isso, meu Deus, mas para isso nós temos que nos desinclinar, quebrar a nossa dura cerviz, nos arrependermos. Para que ele venha aqui, perdoa. Se ele fala que perdoa, eu preciso, em mim, dentro de mim, precisa vir um arrependimento. Para que esse perdão, para que esse sacrifício, o sangue de Jesus venha sobre a minha vida, me perdoar, quebrando essa estrutura. Então ele fala aqui que ele é grande em misericórdia e perdoa a iniquidade e a transgressão. Porém ele fala que o culpado não tem por inocente. Nós não podemos ignorar, querido. Nós não podemos ignorar. E ele vai falando, visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Então existe essa influência, as iniquidades geracionais vindo sobre nós. Deuteronômio 5:9. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. É por aí. Tá bem claro. Tá bem claro. Então, o que eu quero deixar aqui para você meditar, você refletir. Aproveita esse momento, aproveita esse tempo para identificar na tua vida se é ira, se é rancor, se é raiva. Começa a identificar na tua vida e começa meu Deus, começa a executar isso, o arrependimento, o perdão, essa quebra. Em nome de Jesus, faça isso. Faça isso. O Senhor é misericordioso. O sangue de Cristo, ele faz isso. Pega o seu velho homem, crucifica, para que esse corpo do pecado venha a ser destruído e você não ser mais escravo do pecado. Isaías 65, versículo 7. As suas iniquidades e juntamente as iniquidades de seus pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas.
Aleluia, Jesus. Deus é bom, querido. Deus, ele mostra o caminho que temos que andar. Deus, ele mostra para nós como temos que chegar até ele, como vivermos uma vida separada para ele, liberta de todo o cativeiro. E em nome de Jesus Cristo, que você possa pegar essa palavra, que você possa estar vivendo essa palavra, querido. Porque não é eu que estou dizendo para você, Deus, o Espírito de Deus está ministrando na tua vida agora. O Espírito de Deus está te ensinando agora. E você precisa se colocar diante de Deus, mediante essa situação, e deixá-lo, ele quebrar, deixar ele mudar a tua vida, para que você seja um homem, uma mulher de Deus liberto desse corpo do pecado, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler um outro texto aqui. Querido, é importante nós pedirmos a Deus para quebrar toda essa iniquidade. É importante essas iniquidades dos nossos pais em nossa vida. Essa herança. É importante a gente chegar e pedir para quebrar, destruir essa herança que vem sobre nós. Muita gente, a gente vê que tem pessoas que aceitam, que pessoas que falam que isso é natural, é normal. Não é, querido. Pode ser até real, mas ela não pode ser algo natural, algo que fica preso na minha e na sua vida. Não pode. Eu gostaria de ler com vocês aqui mais um texto que fica lá em Neemias. Neemias 9, versículo 2. Deixa eu te falar aqui, o sangue de Cristo, ele quebra toda a iniquidade, como eu já falei. O sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus Cristo, está ali, ó. Para mim e para você, só que precisamos tomar posse. Precisamos tomar posse. Então a gente precisa ter esse entendimento. O sangue de Cristo, ele quebra toda a iniquidade. E isso através do arrependimento. Através do arrependimento. O sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus. A gente só vai possuir, né, essa ação do sacrifício com o arrependimento. Querido, isso tem que ficar na tua mente. Isso tem que ficar no teu entendimento. Não esqueça disso. Coloca isso. Só vai ser quebrado o sangue do Cordeiro. Não adianta você ficar assim. Ele não vai ter eficácia se você não passar, se você não se arrepender. Vamos ler lá em Neemias 9, versículo 2. Diz assim: E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Olha aqui, eu quero fechar aqui com você. Existem 3 situações aqui nesse texto que eu gostaria de trazer aqui para você. Primeiro ele fala o seguinte: e os da linhagem de Israel se apartaram. A primeira coisa que eles fizeram foram de separar da contaminação. Separar da contaminação. O que é isso? Eu preciso identificar. Eu preciso identificar o que está me prendendo. É o que? É pornografia? É adultério? É mentira? É lascívia, é engano. E preciso o que? Separar da contaminação.
desvincular isso, chegar diante, isso é pecado, isso está me fazendo mal, isso está me separando de Deus. É isso. E os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estrangeiros. Outra coisa aqui, dando continuidade, puseram-se em pé. Deixa eu te falar aqui uma outra coisa aqui que fala sobre esses puseram-se em pé. Isso fala de posicionamento. Você precisa se posicionar. Você precisa se colocar diante de Deus. Eu não posso me posicionar por você. E nem você pode se posicionar por mim. É você e Deus. Entra no seu quarto e Ele em secreto te ouvirá. É você. Você precisa se colocar em pé, se posicionar diante dele. Senhor, pequei contra ti, pequei contra os céus. Senhor, isso aqui tem tomado a minha vida. Você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar. Se põe de pé. Se põe de pé. E ele fala o seguinte: e confessaram os seus pecados. Deixa eu te falar. Eu e você precisamos passar por um reconhecimento. Se a gente não reconhecer que aquilo ali é pecado, a gente vai viver no cativeiro, a gente não vai se arrepender nunca. Nunca. Então ele está falando aqui, e confessaram. Isso fala de reconhecimento, querido. Isso fala de reconhecimento e confessar os seus pecados e as iniquidades de seus pais. Está aí, lê Neemias 9:2. Está aí. Confessar. Confessar é o reconhecimento do pecado, tanto perante Deus como diante das pessoas. Olha só, isso é muito forte. Quando você confessa, a palavra de Deus fala: confessai os vossos pecados, que Ele é fiel e justo para perdoar. Confessai uns aos outros para seres curados. Assim diz a palavra de Deus, querido. É a confissão. É a confissão, é o reconhecimento que eu pequei, que eu errei e ali me arrepender. Então, pensa aqui, 3 coisas para que o sangue de Jesus venha quebrar toda a iniquidade. Primeiro, se apartar, você separar da contaminação. Essa é a primeira. Segunda, você se colocar de pé. Posicionamento. Você precisa se posicionar em relação à iniquidade, em relação ao pecado. E o terceiro é a confissão. É o reconhecimento do pecado perante Deus e perante as pessoas. Mediante isso, você se arrependendo, o sangue de Jesus vai vir sobre a tua vida. O sangue do Cordeiro vai vir quebrar toda essa estrutura. Vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar essa estrutura. E você vai ser liberto. E você não vai ser mais escravo do pecado. Você não vai mais ser subjugado, escravizado ao medo, à mentira, o ressentimento, a raiva, o rancor, a mágoa. Eu vou levar até o final aquilo que meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, eu vou carregar. Não. Você carrega se você quiser. Se você não quiser que isso faça mais parte da sua vida, é só você fazer isso. Você se apartar de toda a contaminação. Você se posicionar diante de Deus, e você confessar, você reconhecer.
Eu creio que você entendeu. Eu creio que você entendeu aquilo que foi ministrado aqui nesta hora. E eu sei que Deus nesta hora vai te ajudar a você se inclinar diante dele, você se envolver com Deus, se posicionando, você se colocando diante dele, se apartando do mal, você confessando diante dele, chorando. Você chegar e falar: Deus, eu pequei diante de ti, diante dos céus, me perdoa, quebra isso na minha vida. Quebra todas essas iniquidades que eu tenho praticado e tenho recebido dos meus pais. Eu confesso. Fecha os seus olhos agora, eu quero orar por você nesta hora. Inclina sua cabeça agora, nesse momento. Eu quero orar por você nesta hora. Deus, em nome de Jesus, Senhor, ajuda meu irmão, ajuda minha irmã nesta hora. Oh, meu Deus, o teu sangue é poderoso. O teu sacrifício, Senhor, serve para isso, Senhor. Ele é ativado quando eu vou e me arrependo, quando eu me aparto do mal, quando eu me posiciono diante de ti e confesso, Senhor. Aí o Senhor vem, porque a tua palavra diz, e isso aí faz parte do Senhor. O Senhor é grande e misericordioso. Deus, e eu te peço, Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Deus, entra na vida dele, muda a história, Senhor. Muda a história, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, agora no nome de Jesus. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todo o corpo do pecado, toda a iniquidade, Senhor. Todo o cativeiro, Senhor, do pecado na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, em nome de Jesus, Senhor. Aonde ele estiver agora, Senhor, entra, Senhor. Entra, ó Deus, em nome de Jesus. Entra, Senhor, e quebranta, Senhor, esse coração. Quebranta essa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Faz valer, Senhor, a tua palavra. Faz valer o teu sangue, Senhor, sobre a vida dele, sobre a vida dela. No nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, porque nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve, Senhor. Ó Deus, em ti está o sim e o amém. E o Senhor já está dando o amém, Senhor, na vida do meu irmão, da minha irmã. Em nome de Jesus, eu os abençoo no nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu querido, minha querida, Deus te quer muito perto dele. Deus te quer muito. Deus quer muito te abraçar. Deus quer muito andar contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa palavra venha mudar a tua história, a tua vida. Que o Senhor entre. Na verdade, não é essa palavra, é Deus entrando na tua vida e mudando a tua história e a tua vida. Que Deus te abençoe abundantemente, muito, muito, muito. Em nome de Jesus. Amém.